Olá, gente! Nós estamos no nosso quarto episódio do podcast com um convidado muito especial que eu tenho a honra de receber aqui, o Dr. Andrew, um renomado cardiologista e médico do esporte. Nós vamos falar um pouquinho sobre a parte cardiológica, relacionada, né, com a parte odontológica e o que vocês precisam saber. Então vai ter muita informação. Obrigada, doutor Andrew, de estar aqui. É com muita honra. Estou muito feliz de te receber aqui. E apresenta um pouquinho, fala um pouquinho de você, como que você escolheu. Primeiramente, como escolheu a medicina e depois essa especialidade tão linda que é a cardiologia. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Boa noite, doutora Priscila. É uma honra você estar aqui, né, como convidado, né, desse podcast e poder trazer, né, informações aí relevantes, né, para a população, né, para nossos pacientes em relação à saúde, né, e à higiene bucal que a gente vai relatar aqui. Bom, primeiramente, eu escolhi a medicina, eu nunca quis ser médico. Eu sempre quis ajudar alguém, quis ajudar as pessoas. Então, me identifiquei na medicina, né, pelo fato de poder estar ajudando alguém. Eu sou formado... sou cardiologista, formado no Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da USP e sou médico do esporte também. Legal. E então foi assim, você tinha vontade de ajudar. E a parte da especialidade, você escolheu já na faculdade ou foi depois na residência, quando começou a atender? Não, na faculdade eu não sabia o que eu queria, mas eu sabia o que não queria fazer. Ah! Eu não queria fazer pediatria e nem psiquiatria. Porque pediatria... Não é que eu não gostava de criança, não queria mexer com mãe. É verdade. Mãe, pediatra... É difícil. E psiquiatria também não era o meu perfil. Então, no decorrer da faculdade, eu quis até, a um certo ponto, fazer a ortopedia. Ah, tá. Mas aí eu fui vendo que a clínica me chamava mais atenção. Porque tinha muito mais ali uma interação com o paciente, beira-leito, a fisiopatologia da clínica, o tratamento das doenças, as medicações, enfim, isso daí me envolveu mais e fez com que eu partisse para a clínica médica, né? Porque quando você faz medicina, você faz 6 anos. Sim. Depois eu fiz mais 2 anos, eu terminei a faculdade de medicina 6 anos, fiz mais 2 anos de clínica médica. Ah, tá, que é a residência. Isso, que é a residência de clínica médica, para ser cardiologista. Depois foi mais 2 anos de cardiologista, mais 1 ano de métodos gráficos e mais 1 ano de medicina esportiva. Que legal, estuda, né? Estuda bastante. A gente nunca pode parar de estudar. Ainda mais se tratando de pessoas, né? E tá sempre mudando, sempre tem coisas novas, né? Exatamente. E assim, me conta um pouquinho de você. Quem que é o Andrew? Quem que é o que você gosta, o que te faz feliz? Quais são os seus hobbies? Quem é você fora da clínica, fora do consultório? Do hospital, né? Que você atende em hospital também. Exatamente. Hoje, né, inclusive no hospital foi onde eu conheci a doutora Priscila. Foi sim. Né, no início da carreira a gente faz muitos plantões, né, o médico ele se forma, né, então ele acaba que, saindo da faculdade, ele acaba fazendo muitos plantões, né. Os plantões é legal, né, é um meio ali de cultivo para o médico, né, principalmente com a parte financeira, porém é muito estressante e cansativo, né, então a gente no decorrer, né, vai tentando priorizar outras coisas e tentar sair do plantão, entre aspas, no bom sentido, né? Porque o plantão é cansativo, você dorme fora de casa, né, você fica exaustivo. E aí você vai melhorando a qualidade de vida. Por exemplo, hoje eu atendo mais em consultório, né, tem a parte do consultório e trabalho em hospitais na parte mais de exames, né, de imagem, parte cardiológica, né, cintilografia miocárdica, né, para pacientes com doença arterial coronariana, né, estratificação de risco de um processo ali coronariano, teste ergométrico, né, ergometria, né, tanto para pacientes que querem afastar um quadro coronariano como um pré-operatório, ou um check-up cardiovascular, atletas, né, de alta performance, sou amador também, então eu tô mais nessa área, né, de consultório e hospitais. Hoje, graças a Deus, eu durmo todos os dias em casa. Ai, que ótimo. Então, como um hobby, né, o que eu procuro hoje, né, fazer, né? Meu hobby é fazer atividade física, né? Eu gosto de atividade física, gosto de cantar. Jura? Então vai dar uma palhinha depois aqui pra gente. Ai, que bom. Em relação à música, é uma coisa ainda que eu preciso aprimorar bastante, embora a minha família são todos músicos, né? Eu toco muito pouca coisa. Curiosidade. E gosto da aviação, né? Eu sou apaixonado por aviação. Que legal. É muito bom isso, porque a gente também é um todo, né? Por mais que a gente estude a nossa carreira, tem a parte também dos nossos hobbies, do que a gente gosta. Exatamente. É muito legal. E vamos começar então a falar um pouquinho da cardiologia ligada à odontologia. Muita gente não sabe
né, isso, a importância da saúde bucal relacionada com o coração. Então, fala um pouquinho pra gente, problemas de gengiva, um problema de cárie, o que isso repercute na saúde do coração? Perfeito. Cardiológica. Bom, então eu diria que a saúde bucal ela está diretamente relacionada aos problemas cardiovasculares, a complicações cardiovasculares. Assim como um hipertenso, um diabético, uma pessoa que tem um colesterol alto e uma obesidade. Por que eu falo isso? Porque são doenças inflamatórias. Ah, tá. E doenças bucais, como a periodontite, a gengivite, por exemplo, são doenças inflamatórias. Então, tudo que causa inflamação exacerba um processo de alteração a nível de endotélio vascular, podendo levar, por exemplo, a um infarto, um AVC, né, doenças coronarianas. Então, a gengivite, ela é diretamente relacionada com a piora, por exemplo, do acidente vascular, de um AVC, doença coronariana. Ah, tá. Para as pessoas que não são da área assim, de saúde entender melhor, a gengivite é um problema que dá na gengiva, é uma inflamação da gengiva. Então, quando a gengiva fica sangrando, quando tem tártaro ali, por isso que é tão importante a prevenção, né? E que nem você disse, assim, os problemas cardiovasculares como o AVC. Explica de uma forma mais, assim, para leigo. Okay, o que causa? É assim, a gengiva está inflamada. Então, aí onde tem inflamação, tem bactéria também, porque tem infecção. Exatamente, você já tocou no ponto onde aí ela entra porque é tudo ligado, né? Isso, Cabeça e corpo, é tudo um todo. Exatamente. E aí, quando ela entra na corrente sanguínea, aquela infecção, né? Aí, o que isso... Chega até o coração. Exatamente. Então vamos explicar para entender. Isso, para entender. Explica de uma forma. Então, gengivite, né? Que você acabou de falar, que é uma inflamação. A inflamação, ela é uma porta de entrada para é uma porta de entrada para bactérias, né? Isso. E na boca, quando essa bactéria ela cai na corrente sanguínea, ela acaba caindo na corrente sanguínea e afetando o endotélio do vaso. Ou caindo na válvula, por exemplo, numa válvula mitral. Né, onde vai essa direto lá para a válvula vai do direto para a coração. válvula e acaba aqui causando um processo inflamatório. E isso Sim. pode levar, por exemplo, quando cai na corrente sanguínea, pode piorar a hipertensão arterial, para você ter uma ideia. Isso já tem estudos mostrando Sim. que a gengivite está relacionada com o aumento da pressão arterial. Né? Está. Como a bactéria ela cai na corrente sanguínea, vai no endotélio do vasinho, ela provoca uma inflamação. Que é endocardite. Isso, a gente vai chegar na endocardite, Isso. mas falando principalmente do endotélio, do acidente vascular. Então, a bactéria ela causa uma lesão nesse endotélio. Esse endotélio libera vários mediadores químicos, né, citocinas, marcadores de inflamação como PCR, proteína C reativa. Sim. Né? Então, causa uma lesão, praticamente falando assim, né, de uma forma mais fácil, causa uma lesão no vaso, um estresse ali no vaso, onde aumenta a possibilidade da pessoa ter um acidente vascular cerebral, um infarto agudo do miocárdio, né? E, enfim, então a gente tem que entender que tudo que causa ligado. inflamação está interligado e a gente tem que combater o processo inflamatório. Essa é a ideia. E assim, pela tua experiência clínica, principalmente a parte que você disse, né, que ficava muito em hospital, pegava vários casos de urgência e emergência. Tem algum caso que você pode relatar, que aconteceu? Você pode falar pra gente? Vários casos. Então vamos tocar no ponto, né, um ponto importante aí, né, a gente está falando da periodontite, né, que eu diria que ela é a mais do mal, né, a gengivite também ela é ruim, temos também as estomatistes e cáries, né, cáries comuns onde são portas de entradas que aumenta aí a inflamação. Um caso que eu peguei, muito interessante, um paciente masculino de 58 anos, hipertenso, procurou o pronto-socorro com um quadro ali de febre, estava febril, né, temperatura alta e taquícardico. Né, coração acelerado, e aí eu fiz uma ausculta cardíaca nele, detectei um sopro no coração. Sim. Um sopro. Aí eu fiquei impressionado com esse sopro, ele já tinha histórico de um prolapso da válvula mitral, e aí a gente internou ele. Quando internou, ele fez o ecocardiograma, que é um exame mecânico, Sim. onde é um ultrassom do coração, onde você consegue ver o músculo cardíaco, foi visualizado uma vegetação na válvula mitral. E a gente, investigando o histórico dele, esse paciente, ele tinha maus hábitos de higiene bucal, não escovava os dentes, um histórico de mau hálito. Então a porta de entrada dessa bactéria foi justamente a boca do paciente. Onde o prolapso que ele já tinha
foi um tropismo ali onde tem uma lesão, ele já tinha uma lesão na válvula, a bactéria gosta de locais onde já tem lesão. Sim. Por exemplo, o prolapso de válvula mitral, ou pacientes com dispositivo, por exemplo, marca-passo. Então isso é muito importante. Já tem alguma alteração. A porta de entrada. É a porta de entrada, a bactéria entra na corrente sanguínea, mas quando você tem um dispositivo, ou uma válvula que já está ali danificada, por exemplo, uma febre reumática, ou um marca-passo, a bactéria adere nessas lojas. Elas acabam criando ali um biofilme. Então contribuiu, esse prolapso da válvula mitral dele, contribuiu para a bactéria aderir. E esse paciente foi internado, foi entrado com antibiótico na veia, e ele evoluiu com uma insuficiência cardíaca mitral, secundária à válvula mitral, onde teve que fazer cirurgia da troca da válvula. Teve que abrir o peito do paciente, trocar a válvula, secundária a uma bactéria. Passou por tudo isso. Secundária a uma bactéria, onde a porta de entrada foi uma gengivite. Olha isso. Então, quase que ele morreu, quase que ele perdeu a vida. E vocês, como na parte médica, eu vou falar como dentista, a gente está sempre falando para o paciente a importância e que a saúde começa pela boca e tá tudo interligado, e a gente fala da importância, não é uma limpezinha, né? É uma raspagem, é uma profilaxia, é uma prevenção. A gente fala muito disso com o paciente, a importância da prevenção. E vocês como que vocês abordam para o paciente quando chega no consultório essa importância, essa correlação, essa importância da prevenção? Não, a importância da prevenção, né? Eu digo que é a mesma importância da prevenção de um paciente que tem diabetes, colesterol, obeso, né, e pressão alta, né? Aquele paciente que precisa fazer um controle ali desses fatores de risco, né? Quando você tem pressão alta, você tem que controlar, correto? Quando você tem diabetes, você tem que controlar. Você está acima do peso, você tem que baixar o peso, porque você aumenta os riscos de inflamação, o risco de evoluir com uma doença cardiovascular. Sim. Quando eu falo doença cardiovascular, infarto AVC. Que são as doenças que mais matam, né, ainda. E o tratamento periodontal na gengivite, né, por exemplo, você tem que dar valor, porque quando você tem uma inflamação, né, a gengivite ela aumenta o grau de inflamação. Então, se você tem uma inflamação, você tem uma porta de entrada, você vai piorar essas doenças. Você pode... Vai agravar, né? Vai agravar. Você pode agravar, por exemplo, uma hipertensão. Você pode agravar uma paciente que já tem uma plaquinha de colesterol ali na coronária. Uma gengivite pode piorar isso. Você lesiona o endotélio do vaso. Então, a palavra que eu vou usar muito aqui é inflamação. Né? Tudo que causa inflamação vai piorar um quadro ali a nível vascular. Tá? Então, a gente orienta o paciente, assim como ele trata uma hipertensão, uma diabetes, um colesterol, acompanhar junto com o odontologista, né, com o odonto, o tratamento bucal, que é tão importante quanto tratar de uma pressão, diabetes, no colesterol, de uma obesidade. Sim. E a prevenção é importante em todos esses sentidos, né? E assim, o que você indica para o paciente? Qual a idade que eu procuro um cardiologista? Quais os exames iniciais que eu tenho que fazer? O que você me indica, assim, como se eu fosse um paciente, como eu procuro essa parte de prevenção? Qual o momento correto de procurar? Qual a idade? Uma pergunta palpitante. Porque muitas pessoas me perguntam isso, né? E qual é a idade? Será que a idade eu tenho que procurar quando eu tiver 40 anos, 50 anos? Por exemplo, a doença, o infarto, ele acontece ali estatisticamente, se você for ver nos estudos, a maior índice de infarto é por volta de 50, 60 anos, assim como um acidente vascular, um AVC, tá? Sim. Mas a gente tem que entender os fatores de risco e a genética de cada um. A gente tem que individualizar. Por exemplo, hoje a gente sabe que o colesterol ele já está sendo tratado em crianças. A criança já nasce com uma genética ali, ela herda esse colesterol, né? O colesterol hoje ele tem um fator genético importantíssimo, né? Então a gente já começa a tratar por exemplo, uma criança, um adolescente ali de 12 anos, né? Que a gente já começa a intervir porque ele vai aumentar o risco cardiovascular. Eu tenho pacientes que com 12 anos já tem um colesterol que é o LDL, que é o colesterol ruim. Esse é o colesterol que é responsável pela formação das placas de colesterol dentro do vaso. Se a gente deixa esse colesterol aumentar, futuramente ele vai evoluir com infarto ou um acidente vascular, porque ele tem histórico na família. Isso, e assim, se a pessoa tem que nem eu, meu pai infartou, né, com 50 anos, então quem tem problema na família também já pode procurar imediatamente. Exatamente, porque a gente tem que entender qual é o fator genético disso. Se você tem uma genética familiar, peso, né? tem um peso, a genética é fundamental. E se a gente entender que você tem um histórico genético na família, por exemplo, tem um pai que já infartou,
Ou pior, um pai, ou um tio, ou irmão que infartou e morreu jovem. Sim. Isso é uma carga genética muito maior. É. E assim é o grande erro das pessoas, achar que um sangramento gengival não é nada. Sim, sim. Né? Ah, tem só um sangramento gengival. Não, você tem que procurar um dentista. Tudo é um alerta, né? Às vezes não precisa ter dor, não precisa chegar a infartar para procurar. Né? Exatamente. O sangramento gengival é um alerta que a pessoa já pode ter um processo inflamatório. E se ela já tem uma genética ali, ela já tem uma predisposição a ter fator inflamatório. Por exemplo, ela tem uma hipertensão, uma diabetes, um colesterol e obesa. Está com uma gengivite. Ela vai exacerbar essa inflamação. Sim. Ela vai culminar com essa doença. Tá tudo interligado, né? E assim, a gente volta pro ponto que é muito mais fácil prevenir do que tratar a doença, né? Exatamente. A gente consegue resultados, tudo melhor, né? Prevenindo, quanto antes, exatamente. Né? E cuidar de um todo da alimentação, assim, a vida inteira cuidar de uma alimentação, praticar atividade física, é um todo, né? Não tem... Quer dizer, não é um segredo, mas a gente tem uma receitinha ali básica que ajuda muito, né? Exatamente. Prevenir, ir ao médico, se alimentar corretamente, exatamente. Um nutricionista. Isso que você passou é fundamental, tanto a parte do check-up, mas está diretamente relacionado ali, você orientar um paciente. O cardiologista trabalha junto com o odontologista, por exemplo. Se você tem uma história de um paciente que tem um risco cardiovascular alto, que é um paciente que tem maus cuidados ali de higiene bucal. Sim. Então é interessante essa ligação. Você ter uma parceria, né? Uma pessoa que você pode confiar, indicar. Igual eu falava, vou mandar esse paciente para a doutora Priscila, que é um paciente mais de alto risco. Esse paciente ele é diabético, hipertenso, obeso, tem maus hábitos. Vamos melhorar isso. Sim. Portanto, que isso existe na literatura. Pessoas hipertensas que faz tratamento bucal melhora a hipertensão. É verdade. Às vezes a gente está lá otimizando o tratamento, aumentando dose de medicação. Verdade. A pressão não melhora. Você faz um cuidado, ele melhora a alimentação, melhora a atividade física, melhora a higiene bucal. Sim. Melhora, tem dados da literatura. Já vai ter uma melhora total. Já vai ter uma melhora desse desfecho cardiovascular. Uma coisa que eu gostaria que você falasse, que eu sei que na tua clínica, depois a gente vai colocar aqui para as pessoas acessarem, para quem quiser procurar o doutor, né, quem tiver interesse de procurar a tua clínica, procurar os teus cuidados, falar um pouquinho sobre lesão, essas lesões que não cicatrizam, né? Hoje você tem na clínica algo que é uma evolução na medicina e que ajuda muito, que é a câmara hiperbárica. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Bom, você falou de lesão. Quando a gente fala em lesão, mais uma vez é inflamação. Lesão, né? Machucado. Isso, então, a palavra inflamação é a chave, né? Só para reforçar. Isso. A lesão, né, ela é característica, por exemplo, a câmara hiperbárica, só para explicar, né, ela é uma câmera, né, onde que acontece? Ela é uma câmera mesmo, já assistiu igual o filme Avatar? A pessoa entra lá dentro daquele tubo, só para explicar um pouquinho mais. Então, o paciente entra dentro da câmera é colocado oxigênio puro. Tá? A gente respira aqui no ar, a gente respira em torno de 21% de oxigênio, né? Sendo que tem outros componentes ali, nitrogênio, monóxido de carbono, Sim. enfim. Na câmara hiperbárica é 100% de oxigênio puro. Então, esse oxigênio puro ele é pressurizado, de tal forma que a molécula desse oxigênio dentro da câmara ela diminui de tamanho. Então, quando você pega um paciente com uma lesão, por exemplo, uma úlcera, um diabético, uma úlcera com uma dificuldade de cicatrizar, ou um paciente que fez uma cirurgia, por exemplo, uma cirurgia plástica, uma abdominoplastia, uma lipoescultura. Sim. Ou que teve mesmo um abscesso Ou que teve um abscesso na face, harmonização facial. Sim, mal feita, né? Mal feita, ou então para melhorar o processo de harmonização. Sim, também. No caso, o oxigênio, então, pressurizado dentro da câmara, ele diminui o tamanho da molécula, penetra sistematicamente, penetra a nível de tecido de pele, via respiração, cai na corrente sanguínea e melhora essa inflamação. Ele melhora... Imediato, na primeira já... Não é na primeira, você tem algumas sessões. Ah, tá. E cada caso você avalia? Cada caso a gente avalia, dependendo da gravidade dessas lesões, né? Ou então, uma paciente, por exemplo, fez uma cirurgia plástica, ou fez um tratamento de harmonização facial, onde lesionou uma artéria facial, evoluiu com uma isquemia. Sim. Esse paciente às vezes precisa de mais sessões, né? Em torno ali de 10 ou até 20, 30 sessões, dependendo de cada caso. E qual o tempo que fica na câmara? O tempo da câmara é 1h30. Tá? É 1h30 de terapia total, onde os 15 primeiros minutos acontece a fase de pressurização, porque lá dentro é jogado oxigênio. Sim. Então, vai aumentando a quantidade de molécula lá dentro. Então, o paciente, nesses primeiros 15 minutos, ele pode sentir como se ele estivesse descendo na praia, né? Você aumenta a pressão. Então, dá um pouquinho de sensação de dor no ouvido. E é tranquilo? Dá medo de ficar lá fechadinho? Quem não gosta...
E tem esse probleminha. Quem não né? gosta tem esse problema. Eu tenho um a problema. fobia, então a eu gente tenho. tem uma equipe lá multiprofissional. Né, Mas aí eu acho que se acalma. E se tomar um remedinho, tem às essa vezes possibilidade? a gente Pra dá acalmar um uma medicação ansiolítico? para acalmar, porque você precisa de um paciente, precisa de um tratamento. Porque aí dorme, né? Dorme, dá uma relaxada, né? Porque a fobia, ela E aí todo mundo pode fazer. Dor não sente nada. não sente dor. É uma pressão no ouvido. Aquele né? mal-estarzinho. Que passa quando você faz movimentos de abertura de boca, não, movimentos de mergulho, que passa ali, a pressão equilibra, né? Em uma hora, depois, na hora de despressurizar, pode sentir de novo. Tá. Como se o Porque avião estivesse muda descendo. Aham. É como se o avião estivesse descendo, né, de uma pressão muito alta ali. Mas é ótimo, né? Mas para cicatriz, então, para inflamação, o que ela faz? Ela corrige o processo da lesão e da inflamação. Né? É incrível, incrível. É tão bom, né? Assim, que ver resultados ótimos, né? Em feridas, machucados. Exatamente. Então ela serve para tratar feridas, machucados, pós-operatórios. Pacientes que fazem transplante capilar é utilizado. Que legal. Porque hoje em dia a gente está recebendo muitos pacientes dermatologistas também, pós-transplante, porque a câmera ela acelera o processo de crescimento a nível de tônus vascular. Que né? legal. A nível e tem alguma contraindicação? de transplante? Não, da câmera? Da câmera. Contraindicações da câmera. Tem sim. Tem. Grávida você não pode colocar lá dentro, salvo se for uma síndrome compressiva, né? A gestante está num quadro ali que ela de aborto, que você precisa salvar a mãe e não a criança, você pode colocar dentro da câmera. Entendi. Tá? Glaucoma também não é indicado colocar, principalmente glaucoma de ângulo fechado, porque aumenta a pressão intraocular. Tá. Do restante pode tudo. Olha, então são que poucas bom. contraindicações da câmera. Nós falamos de verdades, né? De coisas assim que realmente afetam a parte bucal com a parte cardiológica. Mas também tem muitas besteiras que a gente escuta por aí, muitos mitos. Você lembra algum mito, assim? Algo que as pessoas falam e que não é verdade? Saúde, a gente escuta falar, saúde bucal não tem nada a ver com doença cardiovascular. Está mais associado à parte genética. Não, claro, tem fator de risco genético, mas achar que saúde bucal não está ligado a fator cardiovascular é um grande erro. Portanto, Sim. que as pessoas quando tem um sangramento acham que é normal sangrar gengiva. Não é normal sangrar gengiva. Porque eu fiz força. Escovei um pouquinho mais forte, você vai explicar até melhor do que eu isso. Sim, não. Ou tem processo inflamatório. Tem processo inflamatório. Então a pessoa tem que... Né, então isso é um mito, né? Achar que sangramento é normal. Não é. Né? Você vai falar bem melhor do que eu nesse cenário. Ô, doutor, e os pacientes de UTI? Pacientes que estão na UTI e que vocês verificam que ali o quadro dele está com algum problema, uma infecção alterada. É solicitado hoje nos hospitais um dentista? Muito boa pergunta, excelente pergunta. Quando eu era, para você ter uma ideia, residente da Faculdade de Medicina da USP, no INCOR, o INCOR é o maior instituto de coração da América Latina e hoje ele está entre os 10 maiores hospitais do mundo. Sim. Quando os pacientes iam para iam fazer cirurgia de revascularização, o que é isso? Cirurgia para troca de válvula. Sim. Ou colocar uma ponte safena numa mamária, esses pacientes, os cirurgiões não operavam se eles não passassem com odontologia. Com cirurgião dentista. Com cirurgião dentista. Porque eles tinham que ser avaliados pela boca, descartar um processo inflamatório. Sim. E aí sim, certificando que ele não tinha nada na boca, ou se estava com algum problema de gengivite, uma periodontite, enfim, cuidava e depois ele ia para a cirurgia. Uhum. Os cirurgiões não operavam. Por quê? Se opera um paciente com uma inflamação, uma gengivite, você está criando uma porta de entrada. E o resultado não pode ser tão bom. Não pode ser, exatamente. Ou pode ter complicação, Esse né? paciente pode ir a óbito. A bactéria pode penetrar a óbito na manipulação, cair na corrente sanguínea. Ela cai na corrente sanguínea. E vai na válvula ou na coronária. Esse paciente pode ir a óbito. Criar uma vegetação lá nessa coronária na válvula. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Um sangramentozinho não é brincadeira. Não é brincadeira. Exato. Então, né, a gente tinha equipes lá do médico odontologista lá dentro do INCOR para fazer esse tipo de tratamento, de atendimento. Em conjunto. É o que eu falo, né? A gente comenta assim, o mais importante, a gente não é tudo na vida, a gente não é todas as especialidades, mas é ter parceiros, é ter pessoas que a gente confia, como assim, eu tenho você e você a mim, assim, de poder indicar e a gente trabalhar em conjunto para o bem-estar do nosso paciente. Não é ter aquele receio, não vou indicar, porque não. Quando a gente trabalha com pessoas sérias, pessoas que estudam, pessoas que se preocupam,
né? Como você disse no começo, algo tão lindo, assim. Eu não sabia se eu queria ser médica, eu sabia que eu queria cuidar. Isso é muito lindo. E, tipo, quando a gente tem isso como essência, eu acho que a gente começa a ter parcerias, né? O que você acha dessa... Exatamente. Na medicina, como que você vê, assim, esse tipo de parceria, a importância disso? Não, acho que você foi cirúrgica aí no comentário agora. Falando, porque quando você tem uma parceria, né, você tem uma pessoa que você pode confiar, você, nada mais, nada menos, está melhorando a qualidade de vida, melhorando a sobrevida, Verdade. melhorando o estilo de vida de um paciente. Então, você está dando Com detalhe, qualidade. né? Com detalhe, você está dando qualidade melhor para ele. Né? É isso. Uma boa indicação, uma boa parceria. E acho que hoje o mais difícil, não que é mais difícil, mas assim, a gente tentar convencer nossos pacientes. Né? O convencimento é muito importante, você explicar o que ele tem, mostrar a doença que ele tem, o que pode causar isso futuramente, né, a longo prazo. Esclarecer. Né? Que eu digo, o convencimento é tão importante, vou citar até uma parábola aqui, tinha uma mãe que ela tem 2 filhos, né? E esses 2 filhos, eles estavam brigando por causa de uma laranja, né? Aí sabe o que a mãe fez? Ela cortou a laranja do meio, deu metade para um, metade para o outro. Eles ficaram contentes? Não. Não ficaram. Porque um queria a casca da laranja, o outro queria fazer o suco. Se ela tivesse entendido que um queria o suco, o outro queria a casca, ela não tinha cortado no meio. Uma laranja daria para os 2. Então, se você tentar convencer o teu paciente, mostrar, entender, né, de fato, às vezes ele está lá te procurando, mas você só vai indicando, vai falando, você tem que mostrar para ele por que você está pedindo o exame. O que ele precisa. Nós temos esse conhecimento. Nós temos esse conhecimento. E essa obrigação. E essa obrigação, eles não têm. Eles não têm. Eles não têm. Então, a partir do momento que você consegue, né, verdade. Mostrar verdade. isso para o paciente, a conexão ali, o cordão umbilical... É verdade. Eu ia te pedir, eu acho que deixou muito bem claro, o doutor explicou muito pra gente, e eu ia te pedir uma mensagem final. Você já deu uma mensagem, já deu mensagens ótimas aqui pra gente, mas você gostaria de deixar uma mensagem final para quem tá vendo o nosso podcast? Com certeza. Bom, cuidar da saúde, né, é fundamental, né, passar com atendimento cardiovascular, mas eu diria que cuidar da boca é tão importante quanto você cuidar do coração. Então, procurem um atendimento, né, cardiovascular, mas também procurem um atendimento em relação à saúde, prática de atividade física e uma boa alimentação. Isso é fundamental, esse tripé é fundamental. É verdade. Muito obrigada, eu acho que ficou tudo muito claro. Quem quiser procurar o doutor, a gente vai deixar as redes sociais, os contatos. E assim, eu te agradeço muito, que eu sei que seu tempo é tão escasso, de dispor o seu tempo, de estar aqui transbordando conhecimento. Isso vale ouro. E eu te agradeço do fundo do meu coração de estar aqui. Imagina, cuidar da boca é muito mais do que um sorriso. Obrigada, gente. Até o próximo.